Antigo Testamento, lá no comecinho da Bíblia. 1 Samuel, capítulo 17. Convido você a ficar atento à palavra de Deus, momento de reverência, atenção, momento de você ficar conectado ao Espírito Santo. Se você estiver online no seu celular, fica offline, deixa o celular ali. Se você usa a Bíblia do celular, não deixe as mensagens te atrapalharem, deixa ela offline. Fique atento ao Espírito Santo, fique atento à palavra de Deus. Vocês acharam? Diz assim, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 1. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá. E acamparam Eni-Efes-Damim, entre Sacó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Versículo 3. Os filisteus ocupavam uma colina e entre os israelitas outra, estando o vale entre eles. 4. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. 6. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. 7. A haste de sua lança era parecida como uma lançadeira de tecelão e a sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Versículo 8. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu, e vocês, os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer, nós seremos os seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. 10. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. 11. Ao ouvirem as palavras dos filisteus, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ouvir a Tua palavra. Eu te peço, Espírito Santo, fala comigo. Eu preciso te ouvir, eu preciso seguir a Tua direção, eu preciso compreender a Tua palavra, Deus. Fale com a Tua igreja, Deus, que esta palavra venha trazer restauração, transformação, que esta palavra venha renovar as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, venha alimentar a Tua igreja, venha fortalecer, venha mudar, Senhor, o nosso pensamento, o nosso coração, que a Tua palavra venha transformar a nossa vida, Deus, e que ela venha, Senhor, transformar o nosso interior, a nossa mente, a nossa maneira de enxergar a nossa vida, Pai, em nome de Jesus, Pai. Abençoe, Deus, fale conosco, Espírito Santo de Deus, que essa igreja venha sempre estar ouvindo a Tua palavra, que não venha faltar aqui alimento, Deus, que não venha faltar aqui direcionamento, Deus, que esta igreja seja direcionada pela a palavra de Deus, que essa igreja seja alimentada pela Tua palavra. Abençoe cada um de nós que pregamos a palavra aqui nesta igreja, nos revista de autoridade, ó Deus, nos revista de poder, de unção, de temor a Ti, Pai, que nós possamos ouvir a Tua voz e transmitir aqui a Tua palavra como profetas da Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Coloque temor em nossos corações, Pai, que nós possamos temer ao Senhor, que nós possamos ter uma vida santa,
uma vida separada, uma vida de preparo, uma vida que glorifique e exalte o teu nome, Deus, em nome de Jesus. Levante também pessoas nessa igreja para servir a obra de Deus. Levante pessoas corajosas, Pai. Levante pessoas destemidas, pessoas que estejam prontas a renunciar à própria vida por amor ao Evangelho, Deus. Levante pessoas que dêem o melhor ao Senhor. Levante pessoas compromissadas. Levante pessoas cheias do Espírito Santo, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que esta igreja seja robusta, seja forte, Deus. Seja uma igreja conhecedora da Tua palavra, Deus, em nome de Jesus, Pai. E não só essa igreja, mas em todo o nosso Brasil, Pai. Que nas igrejas hoje, neste domingo, a Tua palavra seja pregada com autoridade, com poder e com unção, Pai. Que a Tua palavra seja ministrada e entre e transforme cada vida, Deus. Nós pedimos em nome de Jesus que este mundo venha ouvir a palavra de Deus, que essas pessoas que não Te conhecem possam ouvir a Tua palavra, que a Tua palavra seja alcançada por essas vidas que estão distantes, famintas, precisando de transformação, Pai. Eis aqui esta igreja, usa-nos, Pai, para propagar, para proclamar o Evangelho, Deus, em nome de Jesus. Fale conosco, Pai, fale conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus. Queria compartilhar hoje com você, superando os desafios da nossa vida. Superando os desafios da nossa vida. A gente ouve muito que nós podemos vencer, que nós podemos ganhar, nós podemos chegar no alvo final. Só que essas pessoas, elas nos esquecem de nos falar que existe uma luta, existe uma guerra, existe um caminho que nós precisamos percorrer. E a gente pensa assim, eu já consegui a vitória, eu vou chegar lá, vai ser fácil, eu vou conseguir aquilo que eu quero. Só que para você chegar em um caminho de vitória, para você chegar no topo, aonde você quer chegar, existe um tempo, existe uma trajetória, existe percalços que você precisa passar, existe obstáculos que você precisa passar. E algumas pessoas não nos falam desses obstáculos. Elas falam que você vai conseguir pronto, que você vai receber e pronto, que você vai conseguir e ponto final. Só que a realidade da vida não é como essas pessoas falam. A realidade da vida é que nós precisamos lutar. A realidade da vida é que nós precisamos nos esforçar. A realidade da vida é que o conhecimento não vem pronto, a gente precisa estudar. A realidade da vida é que o Ctrl+C, Ctrl+V não funciona. Só faz a gente copistas, copiadores, transmissores de informações, mas não conhecedores. Para nós conhecermos, nós precisamos estudar. A gente fala até, nossa, como que aquela pessoa, ela é inteligente. Mas ao conversar com aquela pessoa, você vê o quanto que ela estudou, o quanto que ela se preparou, o quanto que ela renunciou a algumas coisas para investir em si própria. E nós olhamos, admiramos e falamos, não, essa pessoa é inteligente porque ela já nasceu com esse DNA. Só que se você sentar para conversar com ela, você vai ver o quantos livros ela já leu, quantos livros ela tem na sua casa, quantos cursos ela já fez. E aí você vai entender por que você está um pouquinho distante deste conhecimento. Porque a gente, infelizmente, a nossa geração atual, a geração que tem acesso ao Google, inclusive eu tenho um amigo que trabalha lá no Google, se vocês não sabem, né? E essa geração que acessa o Google e copia e cola e transmite várias informações, mas é uma geração que tem informação, mas que não tem o conhecimento. Né? Sabe falar de um autor, sabe falar de um escritor, mas não leu o livro daquele autor, não leu a teoria, ela viu recortes, ela viu frases daquela pessoa. E aí, por conta disso, é uma geração que entende saber muita coisa, só que é um conhecimento raso, é um conhecimento que não tem profundidade. E nós precisamos resgatar esse conhecimento profundo.
através do estudo, através da persistência, através da dedicação. E que nós possamos entender que, se nós queremos superar os desafios da nossa vida, a gente precisa cavar fundo. A gente precisa estudar muito, a gente precisa treinar muito. Falar assim para a Carla: olha, Carla, eu quero vir aqui no treino, mas eu quero já estar lutando bem daqui uma semana. Não, não é assim, né? Eu estive aqui numa reunião na segunda, no dia do treino, e eu consegui ouvir o aquecimento deles. Eu falei: rapaz, isso é só aquecimento. Imagina o treinamento. Então, para você chegar a um nível de sucesso, você precisa estar pronto, você precisa se dedicar, você precisa superar. E nós, muitas vezes, a gente não está pronto. A gente quer entrar no iFood, escolher lá o melhor prato de comida. Você não sai da sua casa, você fica sentado na sua casa, você não precisa colocar a mão no bolso, você vai lá, coloca o número do seu cartão, é só esperar um motoqueiro chegar e entregar para você tudo aquilo que você pediu. Você não precisa ir para a cozinha mais. E está assim, hoje a nossa geração. A gente não quer mais estudar, a gente não quer mais se preparar, a gente não quer mais se aprofundar. E o que está me preocupando hoje, abrindo um parênteses, eu percebi, eu participei de um seminário, e eu comecei a olhar. Hoje eu já sou velho, né? Já passei aos 30, logo já estou nos 40, e eu comecei a olhar e reparar: eu não estou vendo jovem aqui, eu não estou vendo jovens aqui. E eu comecei a me lembrar, 15 anos atrás, onde eu comecei a participar de seminários, de estudar, conferência. E também não tinha jovens, só que tinha eu e o Carlos, a gente participava. E todo mundo ficava admirado: nossa, o que vocês estão fazendo aqui, né? E aí eles ficavam surpresos, por ser tão jovens e sedentos de conhecimento. E a gente precisa orar para que as pessoas queiram estudar. A gente precisa orar para que os jovens queiram entrar no meio teológico, no meio ministerial. A gente precisa orar para que Deus levante pessoas que queiram visitar a nossa biblioteca, ler livros e estudar. Porque eu comecei a perceber isso, que agora eu estou velho, e comecei a perceber aonde estão os jovens, aonde estão os jovens. Que nós possamos orar para que esta geração ela queira estudar, para que essa oração ela queira ler as Escrituras. Uma geração que queira se aprofundar, não ter um conhecimento raso, não querer falar de algumas linhas filosóficas, teológicas, mas que queiram aprofundar. E a gente se preocupa até quando pessoas querem, estava até conversando com o Carlos, eles querem discutir teologia, mas não têm uma vida espiritual fundamentada na intimidade, na palavra de Deus. Elas querem atingir um nível intelectual, mas totalmente superficial e raso na espiritualidade. Nós precisamos nos preocupar com isso e clamar ao Senhor para levantar pessoas que estejam prontas a superar desafios. Quanto desafio nós temos? Quantos desafios nós temos para enfrentar? Chega Golias e fala assim: olha, eu quero lutar contra vocês, eu quero lutar contra um de vocês. Só que eu sou um cara que tem quase 3 metros de altura. Sou um guerreiro. Sou um cara que nunca perdeu uma guerra. E aí? Quem é que vai lutar contra mim? Quantas vezes a gente se sente assim? Pequeno. Eu não vou conseguir. É muito grande o desafio. Isso é demais para mim. Será que você é uma pessoa que talvez hoje não saiu do lugar porque fala que você não vai conseguir? Eu não vou aprender, eu não vou me desenvolver, isso não é para mim, isso é para vocês que são mais jovens. Eu já passei dessa idade, eu não vou entender, como assim? O que você acabou de cantar aqui junto com o louvor? O que você começou de professar? Será que Deus não é com você? Será que Deus não te capacita a superar os desafios, os problemas que a vida te enfrenta, que a vida te propõe? Agora vamos ficar nos escondendo através do medo. E o nosso problema, sabe qual é muitas vezes? É o auto-engano. A gente enganamos a nós mesmos. Eu trabalho com treinamento, conversando com uma pessoa, falou: não, olha, eu tenho
eu não gosto de falar em público, eu não gosto de me expor. Eu falei, olha, não é que você não gosta, você tem medo. Você está utilizando o auto-engano, você está enganando a si mesmo, dizendo que você não gosta, que você não se sente bem. Na verdade, você tem medo de se expor diante das pessoas. E nós, muitas vezes, nos enganamos. Não, isso eu não quero, não é para mim. Eu não gosto, eu não me sinto bem. Não, mas você está se autossabotando, você está se enganando, você está enganando a você mesmo para dizer e tentar conviver e viver de uma forma confortável. Se você quer crescer, se você quer se desenvolver, você precisa começar a lutar contra quem? Contra você mesmo. Contra você mesmo. Talvez o Golias está dentro de você. Talvez o gigante está dentro de você. E a gente não quer mexer naquele gigante. A gente não quer conversar sobre ele. Vamos conversar sobre esse problema? Não, deixa para depois. Vamos conversar sobre essa situação? Não, deixa para depois. Só que o gigante está lá. Quando você olha no espelho, você enxerga ele. Quando você fecha os teus olhos, você enxerga ele. O problema, ele está dentro de você. Não se engane com desculpas. Se você quer vencer, comece a entender. Comece a compreender as suas falhas. Comece a compreender os seus medos. Versículo 10 e 11. No dia seguinte, já estou no 17, 10 e 11. E acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Quantas vezes a gente fica apavorado, com medo, por conta de desafios? Quantas vezes ficamos paralisados? A nossa mulher fala, meu homem, acorda, o que você vai fazer? Você vai precisar decidir. E você está lá, parado. Sua esposa precisando de você, os seus filhos precisando de você, e você está lá com controle. Fala assim, agora não, mulher, eu estou assistindo Netflix. Mas não é que você está assistindo Netflix. Você está escondido atrás da Netflix. Você não quer enfrentar os problemas, os desafios que a vida está dando para você. Olha, vai ter um curso na igreja, vai ter alguma coisa para você aprender. Não dá, porque eu chego cansado da minha casa, não dá, porque eu faço isso, aquilo. Às vezes não é isso. Às vezes você está com medo. Eu não vou dar conta. Eu não vou conseguir. Eu não vou superar. Qual medo você tem? Você tem ficado atônito, parado, por conta do quê? Você tem ficado apavorado por conta do quê? Qual que é o gigante que você enfrenta? A gente só vence o desafio quando a gente tapa a voz do pessimismo. Então fala assim, eu só vou vencer o desafio quando eu tapo a voz do meu pessimismo. A gente confunde muito pessimismo com realismo. Vamos jogar real. Não vai dar certo. Não, eu estou sendo realista. Não dá certo. Cuidado, filho. Você pode estar sendo pessimista e não realista. Olha, pode parar. Fazendo a conta aqui, calculando, a gente não vai conseguir. Eu estou sendo real, me desculpe, mas eu não fico andando, viajando, sonhando. Eu sou realista. Mas eu acho que você é pessimista. Talvez você não tenha se desenvolvido, não tenha crescido.
não tem mudado, porque você tem calculado muito. Você tem colocado muitas barreiras e dificuldades. Se você for sair da sua casa, sei lá, da sua casa às 5h30 para chegar aqui 6 horas, um exemplo. Bom, o que pode acontecer? Da minha casa até a igreja, bom, eu posso abrir a porta do carro, o carro não ligar o motor, o carro não ligar. Eu posso dar uma ré e vir um carro e bater em mim. Eu posso sair e ser assaltado. Eu posso sair de casa, essa tempestade vai molhar toda a minha roupa. Pensando bem, sendo realista, é melhor eu ficar em casa. É melhor eu não ir. Então, todo desafio, se você for colocar as probabilidades, em tudo você vai encontrar risco. Em tudo você vai encontrar perda. E o problema do pessimista é o seguinte, ele não vai pensar, olha, eu vou sair do meu carro, eu vou entrar, eu vou enfrentar a chuva, mas eu vou chegar na igreja. Não, ele vê tudo errado. Ele vê tudo errado. E de que forma nós temos enxergado a nossa vida? De que forma? Eu quero entrar no concurso. Não vou nem fazer essa prova porque é muito difícil. Então você não vai entrar. Você não fez a prova, você não vai entrar. A gente precisa mudar o pessimismo, tirar o pessimismo em nós. A gente precisa entender que é nas batalhas que nós vamos enxergando a grandeza de nós mesmos. É nas batalhas que nós vamos ver a grandeza de Deus na nossa vida. Na minha vida não acontece nada. Na minha vida não tem nenhum milagre, nenhum testemunho, mas você tem lutado. Você tem saído da sua casa. Você tem enfrentado desafios. Olha, um irmão conseguiu um emprego novo e eu estou aqui, mas quantas vezes você tem procurado um emprego novo? O Márcio saiu da empresa, sempre ele conta de um lugar que ele fez uma entrevista. Todo culto de quinta-feira ele fala, fiz entrevista em tal lugar. Mas ele procura, ele sai do lugar. A gente fala de crise, estamos em crise, falta emprego, falta. Mas o Márcio, toda quinta-feira ele me fala de lugar diferente aonde ele fez entrevista. E você espera por alguém, Márcio, para sair? Não espera. Hoje ele me falou que jogou ping-pong, correu, andou de bicicleta e faz de tudo. É um exemplo para nós. E nós ficamos com medo, com receio. Fala, Deus, por que o Senhor só opera na vida do outro? Por que as coisas só acontecem na vida do outro? Nós precisamos sair do lugar. Fala assim para você mesmo. Eu preciso sair do lugar. Eu preciso sair da zona de conforto. Não dá para ficar na zona de conforto. Quando você sair, quando você for para guerrear, você vai ver, como eu consigo. Eu não sabia que eu teria esta capacidade. Como eu vi a mão de Deus sobre a minha vida. Como eu vi as portas se abrindo. Como eu vi Deus fazendo o sobrenatural através da minha vida. Nós precisamos crer, nós precisamos acreditar. Eu lembro quando começou o grupo familiar lá na casa do meu pai, eu tinha 18 anos. O Alexandre chegou para mim, antigo pastor da igreja, vamos abrir um grupo familiar, mas falava célula, lá na sua casa. Falei, mas quem vai na minha casa? Eu não vou conseguir ninguém na minha cabeça. Mas eu obedeci, fui submisso a ele. E aí cheguei, fiz o primeiro, só foi um amigo, no 2. Resumindo, o pastor Valmir falou, vamos para Guarulhos, porque Maria da Igreja está em Guarulhos. Então, olha só. Se eu falo para o Alexandre assim, olha, Alexandre, não vamos nem conseguir o grupo, não vamos nem fazer o grupo familiar, porque não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu só tenho 18 anos. Como é que eu vou cuidar de pessoas? Mas mesmo assim,
Foi nesse momento que eu vi o poder de Deus sobre a minha vida. E Deus multiplicando e trazendo vidas ali. Então, quando nós aceitamos desafios, quando nós damos o primeiro passo, nós vemos o poder de Deus através das nossas vidas. Nós vemos quanto Deus ele é grande, e você vê, eu consigo, é possível. Não é só o outro que pode vencer, eu também posso vencer. Então você vai vencer o desafio quando você deixar de ser pessimista. Fale assim, eu preciso deixar de ser pessimista. Versículo 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver esta batalha. 29. Disse Davi: o que eu fiz agora? Será que eu não posso nem conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam como antes. A gente só vence os desafios quando nós vencemos as críticas. Fale assim, eu vou vencer o meu desafio quando eu vencer as críticas. Olha, ser vidraça, estar no centro, assumir responsabilidades, é estar pronto para receber críticas. Se você está em evidência em algum lugar, fique sabendo de uma coisa: você será criticado. Agora, uma coisa é, como é que você vai lidar com essas críticas? A Juliana hoje não tocou bem, Juliana. Me desculpe, mas ultimamente não estou dando. Mas peraí, a Juliana fala, mas peraí, quem é você para falar isso? Você sabe alguma coisa de música? Você sabe alguma coisa de teclado? Como assim eu não estou tocando bem? Não é verdade? Então nós precisamos entender de quem vem as críticas. Às vezes o irmão fala assim, o Renato hoje desafinou para ele. Você fez aula de canto aonde, o cantor como é que chama lá, do The Voice? Quantas vezes você foi no The Voice e apresentou? Então, a gente se destrói, a gente se limita por pessoas que nos criticam simplesmente por nos criticar. São pessoas que estão com a cabeça vazia, não tem nada para fazer e fica reparando nos outros. Ao invés de vir para a igreja adorar a Deus, exaltar ao Deus, sabe o que está fazendo? Está olhando para as pessoas, está olhando para a roupa das pessoas, está olhando como as pessoas se relacionam, como as pessoas se conversam. Ao invés de estar de olhos fechados, adorando a Deus, está torcendo. É agora que o João vai errar. Errou, falei. Quantas vezes nós ficamos desanimados, não deixamos de conseguir alguma coisa por conta de crítica? Nós precisamos peneirar aquilo que a gente ouve. Nós precisamos valorizar e desprezar algumas coisas que nós ouvimos. O nosso problema, muitas vezes, é que nós valorizamos tudo o que nós ouvimos. Não valoriza o que as pessoas falam. Às vezes o nosso ego está tão fragilizado que tudo que fala já te desmonta, já deixa você para baixo. Peça para Deus, Senhor, fortaleça o meu ego, minha autoestima. Cuidado, às vezes a gente fica até preocupado, às vezes a pessoa está com a autoestima tão baixa que até um elogio que você faz e destrói a pessoa.
né? Você fica até com medo de falar. Você fala assim, nossa, irmã, como você está mais magra? Aí você fala, mas antigamente isso era um elogio, agora... Talvez a pessoa fica fragilizada. Então nós precisamos pedir para Deus, nos ensina a valorizar e também a desprezar aquilo que nós ouvimos. A gente não pode guardar tudo, tomar para nós tudo aquilo que nós ouvimos. Agora, o problema é quando vem de alguém que está acima de nós, porque Eliabe era o irmão mais velho. É difícil, né? Como é difícil lidar com alguém que está acima de nós e fala, meu, não vai dar certo, você não vai conseguir, você não nasceu para isso. Imagina você ouvir isso de um pai, de uma mãe, de um líder da igreja, de um gestor da empresa. Ele fala assim, meu, quem é você? Quem você pensa que é para estar aqui? Como é ruim quando alguém questiona a nossa motivação. Eliabe falou, o que você está fazendo aqui? Você veio aqui de curioso, você está fazendo o que aqui? Imagina você de boa vontade, está para ajudar, e a pessoa chega, meu, se toca. E aí as pessoas não conseguem interpretar o seu coração. As pessoas não entendem que você está ali por um motivo, de uma boa vontade, e elas julgam a sua motivação. Mas não deixa. Não desista do seu ministério, porque Deus sabe o seu coração. Ele sabe que você serve a Deus com amor. Ah, mas ele quer se aparecer. Ele quer fazer o teatro, porque quer se aparecer. Se você sabe do seu coração, continue fazendo teatro. Se você sabe do seu coração, continue servindo a Deus. Continue honrando o nome dele, porque ele sabe a motivação. O ruim é quando a crítica é contínua. Davi fala assim, meu, o que eu fiz agora? Eu li aqui, eu lembrei do Lucas, né? O Lucas fala, meu, de novo, toda hora tudo eu. O Lucas é o meu filho, né? Vamos deixar claro isso. E quantas vezes a gente se sente perseguido? Você não sai do meu pé. Você só fica me criticando. Nada está bom. Tudo o que eu faço, você só reclama. Quer saber? Eu desisto. A partir de hoje, eu não faço mais. Para você aprender a dar valor. Não faça isso. Continue. Se você quer vencer os desafios, continue. Mesmo que você esteja ouvindo crítica. Mesmo que as pessoas não valorizam o trabalho. Ah, mas ninguém me valoriza. Ah, mas ninguém se importa comigo. Irmão, serve a Deus. Serve a Deus. Senão você não vai ficar muito tempo na igreja, não. Não vai. Não vai. Por que você saiu da igreja? Ah, porque lá na igreja ninguém dava importância para o meu ministério, ninguém me valorizava, nem me reconhecia. Não. Que isso não seja a sua motivação. Que a sua motivação seja que através da minha vida, o nome de Deus seja glorificado. Se você esperar na igreja, que as pessoas chegam e falam, olha, meu, parabéns, muito bom, você é o melhor, olha, sem você a igreja não existia. Não vai acontecer nunca. Então já prepara as suas malinhas e já mude de igreja, porque não vai dar certo. Agora, se você estiver pronto a estar na igreja, a passar por sofrimento, por crítica, por desentendimentos, por falta de reconhecimento, mas você quer exaltar e glorificar o nome de Deus, você vai enfrentar todos os desafios que a igreja, que a vida te propõe. Que você seja um que fale assim, olha, eu estou na igreja há 10 anos, há 20 anos. Você conhece quantas pessoas que a cada ano muda de igreja? Né? Cada ano está numa igreja diferente.
tem prazo de validade. Ela fala que é missionário de Deus, né? Cada dia está passando por uma igreja. Você é missionário, vai pregar lá na África, vai pregar lá na China, onde tem coronavírus, tá? Mas não fica na igreja, trazendo discórdia, desentendimento, dizendo que a igreja não presta, que a igreja não vale nada, que a igreja... Não. Se a igreja de Deus continua, porque tem pessoas que lutam pela igreja, pessoas que estão anos e anos na igreja se dedicando, pessoas que estão empenhadas em servir a Deus, e que você seja essa pessoa. Amém? Não saia, não desista dos desafios por conta de crítica. Quando as pessoas elas nos criticam e falam que a gente não tem potencial, a gente desiste. Quantas vezes você já ouviu assim, olha, você não pode. Você não pode, você não vai conseguir. Olha, você não tem experiência. Você é muito jovem. Você é muito velho. Olhe para a sua cor, você é negro. Ah, você é mulher, isso aqui é para homem. Você não tem mais idade para isso. Você não é inteligente o suficiente. Você é incapaz. Olha, você já está no seu limite. Quantas vezes a gente ouve isso? E nós acreditamos, a gente pega essas palavras como amuletos para nós. Não podemos. Não podemos. Nós podemos crescer. Nós podemos triunfar. Talvez se a gente não chegar no ponto máximo, em algum lugar nós vamos chegar, mas no parado nós não vamos ficar. A gente não pode se limitar. Não deixe as pessoas colocar medo no seu coração. Fale assim, eu não posso deixar as pessoas colocar medo no meu coração. Eu preciso fugir dos críticos e enfrentar os desafios. Você tem guardado muitas coisas em você? Você tem guardado muitas palavras negativas em você? Ontem achei algo muito interessante que o Renato compartilhou lá, que como é importante nós reconhecermos e valorizar as pessoas, dizer o que ela tem de bom. Às vezes a gente só critica, só cobra, só exige, e a gente precisa dizer palavras boas, dizer palavras positivas, dizer, olha filho, eu acredito em você, olha, você vai conseguir, se esforça, que é possível, você vai chegar lá, vai dar certo. Nós precisamos praticar o reconhecimento, nós precisamos praticar o elogio, nós precisamos usar os nossos lábios para abençoar. Quantas pessoas você tem abençoado com as suas palavras? Quantas pessoas? Você pode falar alguma coisa positiva para alguém que está do seu lado? O que você pode falar? O que você pode falar de bom para ele? Fale alguma coisa. Isso. Aí, você é o cara, meu. Pode ir pá. Isso. Olha só. Como é bom. No grupo familiar, na terça-feira, eu sou líder lá do grupo Aliança, né, do grupo familiar. E aí, fizeram uma surpresa para mim, e cada um começou a falar alguma coisa. E interessante que eu nem percebia algumas coisas que eu fazia e eles falavam para mim, né? E o que eu falei para Deus foi que para mim foi muito importante ouvir isso, porque fortalece, você se sente fortalecido, você vê a importância, você vê, vale a pena você servir, honrar o nome de Deus, porque às vezes eu mesmo particularmente não fico atrás de resultados, de feedback, de alguma coisa assim, mas eu ouvindo cada pessoa falando, eu vi o quanto que eu lembrei de orações que eu já fiz para Deus, de ser usado para Deus, por Deus, para abençoar pessoas, como foi importante. Então vocês elogiem seu líder, jovens, elogie o líder, elogie aquele que está lá, elogie o líder de louvor, elogie o líder das mulheres, os homens. Falei para o Fernando, olha aqui, que bênção o trabalho ontem,
né? Você nos proporcionou um momento prazeroso de alegria, de comunhão. Elogia a nossa líder, mestre de kickbox. Vamos abençoar, vamos reconhecer o trabalho que cada um faz. Elogiar aquele que limpa a igreja, prepara a igreja. Vamos reconhecer as pessoas. Imagina só, a irmã vem aqui, limpa a igreja, e você fala, meu, esse chão está imundo. Quem foi que limpou o chão desse jeito? Ah, esse banheiro está assim. Quem foi que passou esse desinfetante no banheiro? Olha que cheiro horrível. E a irmã foi lá, comprou, passou o domingo aqui, limpando, colocou um desinfetante, e você está reclamando do cheiro. Nós precisamos valorizar as pessoas, ajudar as pessoas a vencer os seus próprios desafios. Versículo 38 ao 40. Já estão cansados? 38. O Antônio falou que não, né, Antônio? Está de férias, né, Antônio? Versículo 38 até o 40. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura, e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul, eu não consigo andar com isso, pois eu não estou acostumado. Então ele tirou tudo aquilo, e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou na bolsa, isto é, o seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteus. A gente só consegue vencer os desafios quando nós somos autênticos. Fala assim, eu preciso ser autêntico para vencer o desafio. Ah, Saul, toma aqui minha armadura, se revista disso, que, vai lá que você vai conseguir. Só que Davi não conseguia nem sair do lugar com aquela armadura. Ele era pequeno, ele nunca tinha usado, ele não sabia mexer com aquilo. E às vezes nós deixamos de ser autênticos para fazer alguma coisa. Ah, o pastor me chamou a pregar no domingo, eu vou ouvir o Carlos pregando, eu vou domingo pregar igualzinho o Carlos. Aí vem com uma roupa mais apertada, bombadinho, forte, né? Mas não dá. Ele é o Carlos e você é você. Nossa, como eu queria ser igual aquela irmã lá do YouTube. Olha como ela prega bem, eu vou ficar assistindo, eu vou pegar até o jeito. Irmãos, vocês já perceberam, mas já foi algumas igrejas que até o cântico espiritual eles cantam do grupo de louvor. Não, até o canto espontâneo é copiado. Que contradição, que paradoxo, né? Então, a gente precisa ser autênticos, valorizar aquilo que nós somos, valorizar aquilo que nós temos. Você não precisa querer copiar o jeito daquela pessoa, a forma daquela pessoa. Deus te fez dessa forma para vencer os desafios da vida. Não queira ser igual aos outros, não queira copiar os outros. Ah, eu vou fazer o TCC, eu não consigo fazer o TCC, eu vou pedir para alguém fazer para mim o TCC da faculdade. E aí você vai apresentar o TCC, não sabe nem do que está falando. Eu lembro que quando eu fiz o TCC, eu sabia falar de tudo, porque eu fiquei 1 ano estudando, então fica fácil. Agora, se você não fez nada, pena que o Carlos não estava aqui, você não fez nada, como é que você vai falar? Vai ter que decorar, vai se enrolar todo, e aí tem os avaliadores, vão perguntar, vão questionar. Não dá. Você precisa ser autêntico. Ah, eu vou entrar numa faculdade, vou fazer essa faculdade porque aquela pessoa está fazendo. Você tem que entender qual que é a sua vocação. Você tem que entender
para onde você foi chamado, para onde você foi separado. Não é uma escolha qualquer, não é porque um escolheu, você vai lá e vai querer fazer da mesma forma. Se você quer vencer os desafios, seja autêntico. Você precisa adquirir os seus próprios conhecimentos. E você adquire os seus próprios conhecimentos passando por suas próprias experiências. Você vai precisar ter as suas próprias conquistas. Davi, ele no versículo 48, ele larga tudo. Ele vai pegar o cajado dele, ele vai pegar as pedras dele, ele vai usar o que ele sabe, o que ele tem. A gente não precisa inventar. A gente não precisa postar no Facebook uma vida que nós não temos, uma vida que nós não somos. A gente não precisa aparentar para a pessoa aquilo que nós não somos. Não tem aquele namoro na internet que começa: quem é você? Olha, eu sou um atleta, pratico atividade física de segunda a segunda, faço faculdade em Harvard, sou loiro, de olhos azuis, porque tem que ser, todo mundo na internet, eu lembro na época do bate-papo, né? Todo mundo era loiro e de olhos azuis, né? Não tinha nenhum da minha cor. Todo mundo era loiro e de olhos azuis, na época do MSN, né? Então, só tinha pessoas assim. A gente não se aceita. Olha só. Eu casei com a mulher mais bonita da igreja. Olha só. Olha só. Se eu conseguir, vocês também vão conseguir. Não com ela, né? Mas com outra pessoa. É possível. Basta acreditar, né? Então nós precisamos usar o que nós temos. É o seu conhecimento que vale. Versículo 48. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, ele correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Olha só. Aquele cara gigante, de quase 3 metros, foi para cima de Davi. Davi correu, sim ou não? Correu para frente. Não fugiu. Ele correu para frente. Fale assim comigo: eu só vou vencer os desafios quando eu estiver determinado a vencer. A gente quer muito alguma coisa. Ah, meu sonho é entrar na faculdade. Entrei na faculdade. Caramba, meu. Vou ter que estudar. Vou ter que estudar de segunda a sexta. Não vou ver mais os caras, não vou mais poder sair. Ah, não, esse livro eu vou ter que ler. Ah, não, esse trabalho. Espera aí. Você precisa pensar se você quer vencer o desafio ou não. A gente precisa estar pronto a enfrentar o desafio. Ah, eu quero muito trabalhar. Ah, mas vou começar a trabalhar. Dá o testemunho na igreja. Aí hoje é domingo, amanhã eu começo. Senhor, vou ter que acordar às 5 horas da manhã. Vou ter que pegar ônibus para trabalhar. Não, eu não mereço, eu mereço o melhor desta terra, Deus. Eu tenho que trabalhar de limousine, de jatinho particular. Eu tenho que atravessar o trevo do Bom Sucesso. Como assim, Deus? Como assim? E aí o cara já fica desanimado. Ele já fica frustrado, já fica cansado. Como? Davi, ele viu o desafio e foi. E foi. Achei interessante que Davi pegou 5 pedrinhas lá, né? 5, é isso mesmo, né? 5. Ele não pegou uma, ele foi preparado. Sabe o nosso problema? Às vezes a gente só pega uma pedra. A gente fala: Senhor, agora vai dar certo. Você vai com toda a sua fé para dar certo. Eu estou orando nesse concurso, eu jejuei, eu me preparei, eu vou passar em primeiro. Aí seu nome está lá embaixo. Foi nem classificado. Ô Deus,
O Senhor não ouviu a minha oração. O que Davi fez? Ele pegou 5 pedras. Se não deu certo na primeira, o que eu vou fazer? Eu vou tentar de novo. Se não deu certo na outra vez, eu vou tentar de novo e vou continuar tentando. A gente para na primeira batalha. A gente para na primeira tentativa. A gente desiste no primeiro desafio. Se você quer vencer, você vai continuar a precisar lutando. Até quando? Eu não sei. Se eu soubesse, eu falaria para você. Mas quantas vezes eu vou precisar tentar? Eu não sei, nem você sabe. Uma coisa eu tenho para falar para você. Continue tentando. Continue batalhando. Continue guerreando. Se levante preparado. Se levante preparado para vencer. O que você precisa pensar é que para se construir uma carreira, para se construir um caminho, você vai precisar sair do começo. E saindo do começo, você vai enfrentar grandes lutas, grandes batalhas, grandes desafios, até chegar aonde você quer. Só que você vai precisar lutar. Vai precisar guerrear. Versículo 37. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos dos filisteus. Olha que interessante. Sabe por que eu vou lutar? Disse Davi. Eu já lutei contra o leão, eu já lutei contra um urso. Pode ter certeza que eu vou acabar com esse cara aí. Eu vou acabar com esse cara. A gente precisa enfrentar desafios para a nossa fé crescer. A gente precisa enfrentar batalhas para a gente ser fortalecido. A gente está fugindo demais. A gente está com medo demais. Se nós queremos crescer, se nós queremos nos desenvolver, nós precisamos dizer: Senhor, eu estou pronto para as batalhas. Eu estou pronto para os desafios. Quando vem uma batalha para você, fala: Senhor, como assim? Eu, um servo de Deus, eu, uma serva de Deus, passando por isso. Justo eu, uma princesa dos olhos de Deus. Como assim? Tem que trabalhar, Deus. Como assim eu, passando por essa luta? Sim, você. Você. Deus quer preparar você. Deus quer fortalecer você. Deus quer fazer você forte. Deus quer fazer você corajoso, corajosa. Ao invés de questionar a Deus, fale: Senhor, eu quero entrar nessa batalha e vou entrar para vencer. Eu vou entrar nessa batalha e vou sair mais forte. Ao invés de questionar a Deus, abra o seu coração e deixa Ele moldar você. Foi através dessas experiências que Davi foi lá e lutou. E quando você passar por essas provas, passar por essas provações, Deus vai te fortalecer. E você vai ficar mais forte para lutar, para enfrentar desafios. E vai ser você que vai estar à frente. Quando todo mundo estiver desacreditando, quando a sua família estiver lá no chão, quando talvez a sua igreja não acreditar, você vai se levantar e falar assim: é possível, porque um dia Deus fez isso através da minha vida, e se Ele vai fazer, eu me coloco à disposição, para enfrentar, para lutar, porque Deus é comigo. Ele esteve comigo em todos os momentos da minha vida, e vai ser nesse momento que Ele vai se fazer Deus através de mim. Então, se em todas as batalhas Deus te livrou, nesta batalha Ele também vai te livrar. Ele também vai guerrear por você. Ele também vai estar à frente.
E se você tem enfrentado batalhas, é porque Deus quer levantar a sua vida, assim como levantou a Davi. Se você tem enfrentado lutas, desafios, Deus tem te preparado para te colocar num lugar, para estar à frente de pessoas, influenciar pessoas e liderar um grande exército para conquistar aquilo que Deus Ele quer conquistar. Então deixa Deus motivar deixa Deus transformar a sua vida, deixa Deus moldar a sua vida. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2, fala assim: meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações, porquanto sabeis que a provação da vossa fé produz ainda mais perseverança, e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejam aperfeiçoados e completos, sem que te falta alguma virtude. Em cada batalha, Deus acrescenta uma virtude na sua vida. Em cada luta, Deus acrescenta algo novo na sua vida. Então continue lutando. Versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos. Eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Pode vir contra mim, pode vir com lança, com dardo, mas a minha luta é em nome de Deus. Você desafiou a Deus. Eu não estou sozinho. A gente precisa entender que o mundo vem nos enfrentar. Talvez o seu chefe levanta calúnia, as pessoas apontam o dedo para você, as pessoas são injustas com você. Só que você entende que você luta em nome de Jesus. Se você é um servo de Deus e faz a vontade dEle, Deus vai à frente com você. Deus vai lutar com você. Ele está com você. Senhor, eu não sei, eu não tenho arma, mas eu vou em teu nome. O Senhor vai comigo. O Senhor vai me capacitar. Eu vou entender. Eu vou aprender mais sobre matemática, sobre química, sobre física. Eu vou entender sobre o inglês, porque o Senhor vai me capacitar. Eu vou conseguir fazer exercício, eu vou conseguir andar mais, eu vou conseguir fazer o regime. Eu vou conseguir. Porque através do meu esforço, Deus me capacita. Versículo 47. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada, nem por lança, que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. Por que Davi assume essa responsabilidade? Porque ele cria que a batalha era de Deus. Ele sabia que ele estava lá em nome de Deus. Ficamos com medo. Será que vamos conseguir? Será que vamos chegar lá? Mas eu não consigo, Deus. Como é que eu vou conseguir dar conta de discipular, de ensinar, de manter a obra? A obra é de Deus, filho. Não se limite. Nós nos paralisamos muitas vezes porque nós não entendemos que esta obra, esta igreja, tudo que está aqui é de Deus. O que nós precisamos fazer é entregar as nossas vidas a Ele e deixar Ele lutar, Ele vencer, porque esta causa é de Deus. Deus é o seu Criador, Deus é o seu sustentador, Ele é o teu Redentor, é o teu protetor, é Ele que luta, é Ele que está acima de você. Versículo 48 e 50. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Então fala assim, daqui a pouquinho você fala, para que você possa vencer os desafios, você precisa correr em direção ao campo de batalha. Então fala assim, para eu vencer, eu preciso correr em direção ao campo de batalha.
corra em direção ao campo de batalha. Chega de fugir. Qual que é a sua luta? Qual é o seu medo? Você precisa enfrentar. 49. Tirando uma pedra do seu alforje, arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Então fala assim: para eu vencer o meu desafio, eu preciso mirar o alvo e atirar nele. Se você quer vencer o seu desafio, defina aonde você quer chegar e persista em direção a este alvo. Versículo 50. Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Glória a Deus. Sem espada. Ele não sabia usar espada. Ele não tinha espada. O que ele sabia usar era aquela pedra. Então nós vamos vencer com aquilo que Deus ele nos capacita. Nós vamos vencer com aquilo que nós temos. E Deus vai nos capacitar a vencer com aquilo que nós temos e com aquilo que nós somos. Quero orar com você. Fique em pé. Pedir para o Márcio deixar o envelope da oferta aqui. Acho que não sei se ele está aí. Você pode trazer, Carlos? A cesta deixa aqui, ó, por favor. Feche teus olhos. Qual que é o seu desafio? Qual que é o seu medo? Qual que é o seu receio? Eu quero orar com você. Feche teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu apresento a vida de cada um aqui, Pai. Levante guerreiros aqui nesta noite. Levante pessoas que possam triunfar. Levante pessoas, Deus, que tiram o medo, a vergonha, o medo do insucesso e do fracasso. Espírito Santo de Deus, que nós possamos ter aqui uma igreja de vencedores, Pai. Uma igreja que esteja pronta para lutar e para guerrear. Estamos começando esse ano de 2020. Quantos desafios nós temos, ó Deus. Mas nós sabemos que o nosso Deus é conosco. Então nos capacite a lutar, a persistir e a viver para a Tua glória. Senhor, fortaleça a vida de cada um dos Teus filhos. Que cada um de nós possamos crescer para louvor e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Quando nós louvamos ao Senhor, separe sua oferta, tem um envelope aí na sua frente.